Acabei de ver aqui o seu comentário, irmão Rômulo. Vou responder logo agora, viu? Não estou no meu ambiente normal de estudo, mas dá para responder rapidinho aqui, ó. Eu entendo seu ponto de vista. Realmente os falsos cristãos são o combustível que os incrédulos necessitam para atacar a nossa fé em Jesus Cristo. Mas o senhor não acha que a falta de punho firme dos verdadeiros cristãos abre caminho para uma perseguição que poderia ser evitada? Doutrina anticristã nas escolas, mídia e leis de cunho restritivo, a prática religiosa em países como Brasil, Estados Unidos e etc. Obrigado por responder. Não, de fato, vamos pensar nisso aqui, isso é importante. Entenda. Que falta pulso firme, com certeza. Falta. Né? Mas, realmente, embora reconheça que há muitos cristãos aí que estão não tendo um pulso firme, eu penso que essa falta de pulso firme é infidelidade. Né? Então, essa falta de pulso firme, né, de realmente manter as convicções, ela não tem como ser evitada. Primeiro porque quando você olha para a questão de cristãos que mantêm as suas convicções, existem, mas eles são tão poucos, né? Tão poucos que não tem expressão na sociedade. Eu falo como exemplo a questão das igrejas reformadas, não é? Nós reformados, confessionais, somos um número absolutamente reduzido. Eu sei que os irmãos ouvem falar muito de presbiterianos, por exemplo, e há presbiterianos que realmente são bem confessionais, e isso faz muita diferença. Mas, no sentido geral, não é? Reformados, eu digo mais da tradição a qual eu pertenço, a qual eu subscrevo, são tão pouquinhos, sabe? Que não tem expressão nenhuma. Quem nós somos, cristãos fiéis, diante do evangelicalismo, por exemplo? Pegando no sentido geral da cristandade, né? Pegando todos os grupos cristãos, não é? Mas especificamente os evangélicos. Não é? O evangelicalismo é uma expressão muito grande de infidelidade, de mundanismo. Então, não há como você realmente olhar para esse mundaréu de pessoas que fazem parte de comunidades ou não, mas que se dizem cristãs e evangélicas, e você enxergar a fidelidade. É raro. Então, nós estamos no meio de um mundo de pessoas, né, que chamam-se de cristãs, mas que não têm compromisso de fato com o evangelho. Né? Então, isso já é um ponto que mostra que não tem como resistir, entende? Eu não penso que é possível ser evitada essa questão. Eu acho que às vezes a gente imagina que a nossa postura firme na sociedade, ela poderia evitar esse tipo de coisa. Tecnicamente, não é, ou teoricamente, deveria ser assim. Mas na prática, não é, em como o mundo anda, certo, para o fim, eu penso que não tem como evitar esse tipo de coisa. Entende? As forças, digamos assim, ideológicas, anticristãs, elas são grandes demais para que nós cristãos tenhamos condições de resistir. Então, é claro que eu sei que isso está acontecendo pela vontade de Deus, porque se o Senhor quisesse, não é, Ele avivaria, digamos assim, a muitas pessoas, não é, muitos cristãos, para que eles pudessem resistir. Mas eu pessoalmente não consigo acreditar, por exemplo, que haverá um avivamento. Para mim isso está fora de cogitação. Para mim realmente estamos caminhando para o fim. Estamos ficando encurralados. Não é? Então, aquela expectativa que foi dita por Pedro aos cristãos ali, não é a mesma expectativa que temos que ter também, de perceber que cada vez mais estamos sendo encurralados e não tem como, por nossas forças, vencermos esse tipo de coisa. E nem mesmo conseguimos mais ter aquela influência que outrora tínhamos. Então, realmente, falta pulso firme, eu não tenho dúvida disso. Só que não tem como recuperar isso. Entenda, irmão, é o meu pensamento. Eu não consigo ser otimista com relação ao futuro neste mundo, não é? Então, eu não tenho esse otimismo, eu não consigo imaginar que se cristãos se fortalecerem nesse sentido, eles conseguirão parar, não é, esse mal e vencer essas influências. Eu não penso que é possível acontecer isso, porque digamos que boa parte da cristandade já foi contaminada muito com o pensamento do mundo, né? Por exemplo, tudo que eu já falei aqui no canal sobre revolução, sobre cristãos, né, e comunidades aceitarem o que o mundo determina, por exemplo, isso vai em todas as áreas, cara, todas as áreas. As pessoas estão prostradas diante não é nem de ciência, do cientificismo, basicamente, da política, por exemplo, e até criam expectativas em que
de repente votar em um candidato conservador, né, e investir em alguém assim, trará mudanças. Eu acho que em tempos passados isso poderia realmente trazer muita influência. Nós sabemos da reforma protestante por causa disso, né, que causou muita mudança. Mas hoje realmente eu não consigo imaginar que haja mudança, nem que esses cristãos se reúnam para resistirem. Eu penso que não tem como resistir agora. E essa é a vontade de Deus, né? É a mesma coisa pensando no contexto de Pedro. Pedro começou os apóstolos, né, começaram a preparar os cristãos para a perseguição, não é? Começou a prepará-los para isso. Porque eu acho que para eles já era muito claro que não teria como resistir. Por isso eles prepararam aqueles cristãos, não é? Que eles não ficassem surpresos com a perseguição crescente. Ou seja, eles não tentaram incentivar os cristãos não é nem a palavra bem incentivar, mas tentar convencê-los de que valia a pena ou que era possível realmente lutar para que houvesse uma mudança na sociedade, não é? E que os cristãos reunidos com sua influência venceriam. Eles não tinham essa expectativa. Eles realmente prepararam a igreja para o pior. Acho que hoje realmente é o nosso contexto também. Nós temos que nos preparar para o pior, porque a era de ouro do cristianismo ela já passou, né? O cristianismo está em decadência e ele não vai retroceder, não vai voltar atrás. Nós não voltaremos mais até aquela era de ouro aqui neste mundo. Essa era já passou. O mundo conhece o que é o cristianismo, sabe muito bem, não é? Daquilo que basicamente nós defendemos como cristãos. Então a nossa era de ouro, de expansão, não é, de muitas conversões, isso passou. Agora o resultado desse trabalho, até de evangelismo, ele é mínimo, não é? Ele é mínimo realmente, tá bom? Porque estamos perto do fim, né? Não tem nem como pensar de outro jeito. Então é por isso que eu defendo isso, né? Falo sobre essas questões, porque eu penso que falta pulso firme, mas penso que não haverá um tipo de avivamento e nem que cristãos eles vão se reunir para que haja melhoras, de verdade. Não é? O povo cristão é muito dividido hoje, muitos foram vencidos pelas ideologias mundanas, e basicamente o irmão não é uma voz no meio de tudo isso. Não é? Eu tenho procurado também ser uma voz no meio de tudo isso, contra esse tipo de coisa, e eu sei que há outros cristãos também. Mas o que nós temos que nos fazer hoje não é realmente buscar a consolação no Senhor e nos preparar para o pior. Porque, inevitavelmente, tá, a perseguição vai aumentar, e isso com o apoio de muitos cristãos também. Né? Já temos por aí a perseguição que existe dentro do meio cristão, no sentido geral, contra cristãos. Hoje, quem é reformado confessional é acusado, não é, de idolatrar as confissões. Olha o tipo de acusação. Isso é ridículo, cara, mas acontece. Não estou dizendo que não haja um louco aí no meio que acabe colocando as confissões reformadas acima da Escritura. Pode acontecer. Não tenho como dizer que todo mundo é igual nesse sentido, mas não é o nosso princípio reformado. Mas a gente é acusado disso. Nós somos acusados disso. Somos acusados, por exemplo, de sermos puritanos. E sendo mais pejorativo ainda, se puritano já é um termo pejorativo, né, para acusar os reformados ingleses, hoje ainda mais, né? Isso é aplicado a muitos cristãos que têm procurado manter a sua fidelidade. Nós temos sido uma resistência, porque nós continuamos pregando a lei de Deus, né? A importância dos mandamentos para a vida cristã, um culto bíblico, e procuramos fortalecer nossas famílias também. Por exemplo, eu tenho uma luta muito grande dentro da minha casa, eu tenho 2 filhas adolescentes, então eu preciso instruí-las com relação ao que acontece no mundo. Então, quando eu percebo alguma coisa, não é nem questão de perceber, sempre eu estou tentando realmente levá-las à reflexão sobre o que o mundo é, como o mundo está vivendo, como cristãos têm se posicionado também de maneira mundana, não é? E mostrando por que nós pensamos contrário a eles, para que haja uma resistência. Então eu quero fortalecê-los uma mentalidade crítica contra o mundo mesmo. Então há resistência de nossa parte, mas eu não consigo imaginar que isso, ter o punho firme no sentido geral, traria resultados, né, que mudariam a sociedade. Para mim não vai mudar. Então a influência negativa nas escolas não vai parar. Não vai parar. Não tem como mudar nesse sentido. Eu não acho que o Ocidente vai voltar à sua era de ouro. Não. Vai continuar cada vez mais piorando. E nós, que temos procurado sermos fiéis a Jesus Cristo, vamos ser aquelas testemunhas do Senhor, que não vão abrir mão nesse sentido daquilo que o Senhor ordenou. E nós vamos ter alguma dificuldade por causa disso. Tá certo? Eu apenas digo que o irmão persevere, os demais irmãos que procuram realmente amar o Evangelho, perseverem também, certo? Mas se preparem nesse sentido, para enfrentar coisas piores.
Nosso mundo não tem como melhorar agora. Não vai rolar isso aí. Eu realmente não consigo ter essa mentalidade, tá? Então é disso que eu tô falando, beleza? Se ficou ainda mais algo a dizer, tem mais alguma coisa a dizer aqui, pode falar, pode comentar, que isso não é ruim não. Acho bom porque eu faço mais vídeo, tá bom? Valeu, obrigadão, meu irmão.